Hoje o vídeo tá imperdível, fiz uma bolsa da Labubu que todo mundo quer, tem caneta Kawaii que tá um charme, vou testar o pó mágico da Tinkerbell que viralizou na internet e ainda tem uma capivara super fofa pra fechar com chave de ouro. Bora começar? Oi gente, eu sou a Dani Martinez e atrás da câmera temos o Rick. Dói, amor! E aí, galera? No vídeo de hoje vocês já viram que tá mega divertido, um vídeo com a nossa marca queridinha do coração, Santa Fé. Tem muita coisa de feltro hoje, amor? Hoje tá recheado. E vai ter ainda uma coisa que tá todo mundo pedindo, que é o que tá famoso, amor? Ó, tem o Labubu. Labubu. Vai ter o pó mágico da Tinkerbell. O que é o pó mágico da Tinkerbell, tá amor? fazendo na internet. A gente vai testar aqui também pra ver se vai dar certo. Vai ter florzinha, vai ter um monte de coisa que vocês vão se apaixonar. E a gente já pode começar com a primeira ideia, amor? Bora! Vamos pra Labubu que tá todo mundo querendo. Esse é o molde pra fazer a maletinha da Labubu. E eu vou começar fazendo a frente nesse formato aqui. Então recortei no EVA, que também é da Santa Fé, esse formato, que vai ser o estruturante pra maleta. E usando cola de silicone líquida, eu vou encapar o EVA com feltro. Espalho bem a cola e colo um feltro bege na mesma medida. Próximo passo é fazer o vazado do rostinho escolhendo a cor da sua Labubu. Ali na parte de dentro eu vou cortar igual, deixando vazado. Já pra fora eu vou cortar ainda maior. E a minha cor escolhida foi o rosa, que eu amo. Então cola ali em cima bem centralizado e as sobras eu vou colar virando pra trás, envolvendo o EVA, como se estivesse encapando mesmo. Faço alguns picotes para ajudar. Na parte reta é só cortar de uma ponta até outra, passar a cola e dobrar assim colando. Já nas partes das curvas, o ideal é você fazer picotes menores. E eu faço assim, vou de uma ponta a outra, depois recorto no meio e novamente no meio em cada lado. Desse jeito fica bem dividido e quando eu vou colando ali por cima, vai fazendo o formato em volta certinho. Vou fazendo isso seguindo parte por parte, colando com a cola quente, de pouco em pouco para ela não secar. E no final o resultado fica assim. Aí finalizo colando um novo pedaço de feltro aqui por dentro para dar acabamento e deixar ainda mais firme. E agora chegou a hora de voltar lá pra frente para fazer o rostinho, que é super expressivo. E eu resolvi deixar ele bem marcado, então usando feltro preto eu crio todo o fundo para criar um contorno. E a camada de cima eu vou fazer em branco, deixando de 1 a 2 milímetros menor em toda a volta para colar e ficar assim como contorno. Depois eu colo por cima a pupila dos olhos no preto e as bolinhas brancas para dar um brilho nos olhos. E ficou assim, ó, super lindinho. O nariz eu fiz com um feltro rosa mais escuro e os dentes fiz com feltro preto e branco. Criei também todo o contorno e colei dentinho por dentinho em cima. E amei o resultado. E não pode faltar as orelhinhas da Labubu, que eu fiz recortando 3 vezes no feltro rosa para dar mais estrutura, ficar mais firme. Fui colando ali um sobre o outro. Depois por cima um pedacinho de rosa escuro e ainda por cima o bege com essa parte do meio vazado para dar esse destaque. Tem todas essas partes no molde, tá? Aí é só colar tudo ali em cima na cabeça da Labubu com cola quente. Viro atrás e vou colar uma fita de cetim rosa agora, que será a alça da minha maletinha. Aí é só repetir tudo isso de novo, gente, com uma outra parte, só que sem o rosto da Labubu, que será o fundo da minha maleta. A alcinha eu colo na mesma direção e separo tudo isso aí. Agora eu vou definir a largura da minha maletinha e encapar com o feltro na mesma cor. Então cortei no EVA a medida de 26 por 5 centímetros e vou encapar. Eu já tinha cortado a minha assim, ó, com as laterais preparadas para ir só dobrando, colando por dentro, encapando, deixando bem certinho. Vou colando cada parte com cola quente e finalizo com uma tira ali por cima para dar esse acabamento. Separo e chegou a hora de fazer a parte do zíper. Eu escolhi uma cor diferente, o lilás. Ele tinha 30 centímetros, mas eu cortei um pouquinho, tá? E essa cor super combinou com rosa. E usando cola quente, eu vou colar uma tira de cada lado. O EVA eu cortei na medida de 28 por 2 centímetros cada um e encapei com feltro rosa. O zíper tá pronto, também separo e para finalizar agora é só ir montando a bolsa, colando essas tirinhas aí tudo em volta. A parte maior eu vou colar embaixo. Centralizo bem ali o centro das duas e vou colando subindo as laterais para ficar na mesma altura. Vou colando de pouco em pouco com cola quente. E a parte de cima eu vou fechar com aquela que eu fiz do zíper, escondendo as pontas finais ali por dentro dessa parte maior. Com toda a volta é só pegar a parte do fundo e colar do mesmo jeito. Aí no vídeo eu tô simulando como colar, tá, gente? Mas faz de 5 em 5 centímetros com cola quente, vai colando de pouco em pouco e dá super certo. Aí olha só que no zíper eu coloquei uma fitinha de cetim para combinar com a alça. E agora tá pronta a minha maletinha da Labubu. Ficou uma fofura e ela pode ser usada para organizar o que você quiser, para levar suas coisas como se fosse uma bolsinha ou na viagem, como preferir. O tamanho é perfeito para colocar maquiagem também e fica super lindinho. E aí, você gosta da Labubu?
Me conta o que mais gostaria de ver eu fazendo com esse tema por aqui, que eu posso fazer. E tá aqui a maletinha da Labubu, gente, ficou muito fofinha. Vocês gostaram? Ó, eu achei uma graça. Olha, eu vou falar que todo mundo ficava Labubu, Labubu. Eu achava um monstrinho estranho, mas eu tô apaixonada nesse monstrinho. Essa carinha aqui, toda malvadinha, toda expressiva, não é fofinha, amor? Eu gostei, achei bonita. Eu tô gostando e eu já perguntei pra galera se quer que eu faça alguma coisa de Labubu, comenta aí embaixo, que a ideia, assim, favorita de todo mundo eu trago aqui no canal, né, amor? Sempre. E agora, amor, a gente vai fazer o quê? Dá pra gente fazer o pó mágico da Tinkerbell? Pra isso, o que a gente... você tem que ver, né? Pega o celular. Você me mandou o vídeo aqui? Mandei o vídeo. Deixa eu ver. Deixei um pouquinho aqui pro lado, pra galera assistir também. O que é isso? Tem... Que é isso? Eu achei na internet. Ilumina assim, amor? Eu tô curioso também. E você já descobriu o que é isso aqui, amor? Ó, já descobri. Nossa, muito legal. Será que isso funciona, amor? Vamos lá, a gente precisa Tinkerbell. o quê? De um copo. Um copo. Temos um copo. Precisa ser de vidro, amor? Tem que ser transparente. O ideal é que seja transparente pra conseguir ver aqui, né? O que a mais? gente precisa também aqui desse... Esse aqui é o segredo. Esse é o segredo? Então deixa o segredo pra mostrar depois. Não, tem que mostrar pra galera. Peraí. Porque Esse tem aqui que é o descobrir, ó. segredo. O que é isso? Açafrão. Açafrão. Açafrão ou açafrão? Açafrão. Açafrão? Açafrão, amor. Açafrão é um pó que geralmente a gente usa pra comer, né? Põe na comida, tempero. E vai jogar vai aqui. precisar de água. Água? Tem água aí já, amor, pra Tem aqui do colocar? seu lado, ó. Cadê? Então mostra aí, coloca a água. Essa aqui é água? Isso. Vamos pôr até onde, mais ou menos? Você fala aqui, amor, tá quando em você vai cima. parar? Vai indo, vai. Mais um pouquinho de água. É só água normal, tá? Tá, pode pôr mais? Tá bom aí, tá bom. Tá bom? E agora a gente vai ter que apagar as luzes do estúdio Ai, e jogar o pó. Tá faltando uma coisa. pra brilhar tem que ser no escuro, né? Tá faltando uma coisa, o seu celular. O meu celular, que eu vou pôr a lanterna. E também o tempero a gente vai pôr com a colher. Bora apagar a luz pra gente testar, amor? É só ligar a lanterna e colocar o copo com água em cima e jogar o pó mágico, que é o açafrão. E aos poucos esse pó vai se misturando com a água e criando um efeito maravilhoso. Parece até que tá brilhando de verdade. Olha que incrível. E essa mistura não acaba não. Conforme ela vai descendo, se misturando e depois subindo, vai criando todo esse efeito maravilhoso. É uma experiência muito divertida, eu amei. Tcharam, gente! Então vocês viram, só ligando a lanterna aqui, colocando embaixo, ele dá esse brilho. Olha que assim fora, no tudo claro, dá pra ver um pouco ainda, não dá, amor? Mas é pouco, né? Mas legal quando no escuro, coloca né? no escuro, realmente é muito legal. E uma coisa que eu tô vendo na internet, muitos pais fazendo essa experiência com as crianças. As crianças ficam encantadas com o pozinho da Tinkerbell, que acende de verdade e vai caindo. É muito legal de ver. O açafrão a gente já fez outra coisa. A gente já fez a tinta mágica. Tinta mágica. O açafrão é muito mágico, gente. Se você perdeu, eu vou deixar linkado lá no final do vídeo pra você ver essa tinta mágica também. Mas agora, amor, a gente já pode ir pra próxima ideia? Vambora. Vamos lá. Para essa ideia eu vou começar usando uma tampinha de leite e preciso apoiar ela em algum lugar, então eu peguei esse potinho de tinta. Coloco ela em cima e depois vou usar um pedaço de EVA bege para cobrir essa tampinha. Vou fazer o miolo da minha florzinha e aí é só esquentar para modelar. Para isso eu vou usar uma chapinha de cabelo. E aqui tem que ser muito rápido, viu? Tem que esquentar o EVA sem ficar parado no mesmo lugar para não derreter e depois ainda quente pressiona sobre a superfície usada. E olha o resultado que legal, gente. Se modela muito bem. Aí eu recorto todo o excesso deixando uma borda bem fina e vou picotando com a tesoura e colando com cola quente ali pra dentro da tampinha. Vou fazendo isso em toda a volta até que ela fique assim. Depois eu picotei a sobra do EVA para encher a tampinha e finalizo colando um círculo do mesmo tamanho ali em cima. Com ela fechada já posso decorar ali na frente que eu vou desenhar um rostinho. O meu eu já fiz de lápis e só vou passar o marcador preto para fixar. A parte das bochechinhas eu gosto de dar uma coradinha. Então usando o marcador rosa e cotonetes, eu vou molhando assim ali no algodão e depois dou batidinhas ali em cada bochecha. Para finalizar com a outra ponta do cotonete, eu vou esfumando e fica assim, bem fofinho. Separo a parte do meio e agora eu vou fazer as pétalas. Escolhi 2 tons de rosa no feltro Santa Fé, são 2 tamanhos diferentes, a cor mais escura é maior e eu vou colar uma pontinha do mais claro ali por cima. Deixo uma parte baixo borda com borda que fica um espacinho ali em cima. Depois eu vou pôr mais um pingo de tinta e dobrar a parte clara, deixando mais ou menos o mesmo espaço de cima ali entre essa parte uma rosa clara da outra. Por fim, coloco mais um pinguinho e dobro a parte rosa mais escuro. E ele fica assim, tá vendo? 4 camadinhas da pétala separada. Agora é só pingar cola quente ali no meio, ali embaixo, e dobra a ponta, segurando um pouco até que a cola esteja seca. Feito isso, é só repetir mais pétalas para ir colando em volta ali do miolo. Vai fazendo de acordo com o tamanho da sua tampinha, deixando apenas um espaço ali embaixo para poder colar a caneta. Ficou bem fofa, né? E o acabamento tá muito lindo. E chegou a hora de decorar a caneta. Com
comprei uma bem simples e vou marcar ali até onde vai a tampa. Dessa marcação para cima é onde eu vou encapar. Então retiro a tampa e vou colar a partir dali uma tirinha de feltro na cor escolhida. Como é o caule, eu vou fazer de verde. E é só ir passando cola de pouco em pouco e enrolando bem firme assim em volta da caneta. E o resultado fica super bonitinho. Com ela toda colada, é só pôr ali entre as partes das pétalas e finalizar com um lacinho em cima para dar um acabamento fofo. E a parte da caneta já tá pronta, mas eu vou fazer um vaso para ela poder ficar de pé na minha mesa. Então, com o mesmo feltro verde, eu recortei uma faixa com 8 centímetros de largura. Vou colar ela dobrando assim de lado. Passo a cola quente somente na borda para ficar essa voltinha aqui aberta no meio mesmo. E nessa parte da voltinha, eu vou vir fazendo vários cortezinhos com mais ou menos meio centímetro entre um e o outro. Vou fazendo o mesmo até chegar lá no fim e depois vou colar a tampa da caneta ali. Ah, e observe bem, a minha tampinha tinha essa partezinha aqui que eu recortei para ela ficar assim mais simples. Aí sim, passo cola na ponta, coloco a tampinha e depois vou enrolando ela todinha. Isso daqui vai ser para fazer a graminha que vai dentro do meu vasinho. Então é só ir passando cola de pouco em pouco e enrolando, ficando desse jeito aqui. Até parece um brócolis, né? Depois de pronto, é só colar dentro de um vasinho que tá pronto. O comprimento vai de acordo com o vaso que você tiver em casa. Ah, e olha só, eu colei um acabamento ali para esconder a tampa da caneta e tá pronto. É só encaixar ela ali em cima e você já pode deixar decorando a sua mesa e ter uma caneta sempre em mão, sempre que precisar. É muito fofa, né? E quem me acompanha aqui há muito tempo, essa caneta é um remake de outra que eu já fiz no canal. Porém, a outra eu usava apenas EVA e é um sucesso esse vídeo até hoje, por isso eu quis fazer uma nova. E sim, gente, eu ainda tenho a minha caneta antiga. E aí, gostaram da minha nova versão? Me contem nos comentários. Amor, eu tinha até hoje a minha outra florzinha na mesa, agora eu posso substituir ou dar essa de presente? Eu acho que dá pra ficar com as duas. Dá pra ficar com as duas, né? Fica um jardim florido na minha mesa. Eu amei demais, é super prático, né? Você tira aqui, escreve, tic, 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 e depois prende de novo e fica a florzinha no jardim. Gente, eu sou apaixonada e não esquece de me contar aí qual foi das duas a sua favorita. E, amor, a flor fala! O que ela tá falando? O Rick ama essa parte do vídeo que a flor fala e pede o que, amor? O like! Deixa o seu joinha que é muito importante pra gente. Além da gente ficar aqui super feliz com o like, a gente entende que você gosta do vídeo, a gente fica cada vez mais feliz para trazer mais ideia pra vocês. E aproveita você que tá aqui pela primeira vez vendo o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo que a gente tá aqui toda semana, né, amor? Isso aí. E agora a gente vai fazer uma coisa, amor, que tem muita gente que já sabe, mas tem muita gente que ainda não conhece. Tcharam! A nossa nova linha Pets com a Santa Fé, ponto a ponto. E esse aqui é quem, amor? A paçoca. É o paçoca ou a paçoca? Aí a pessoa escolhe. Cada um pode ter o paçoca ou a paçoca. A gente já escolheu um nome pra você ter o seu favorito aí. Me conta aí embaixo qual você prefere e eu vou ensinar como que faz. Isso daqui, gente, vem tudo cortado no feltro. Mas como que vai ficar o final? Sim, ó, mas peraí, deixa eu contar pra galera. Ele vem tudo cortadinho, bonitinho pra você costurar em casa e fazer que no final vai ficar assim. Eu vou mostrar pra vocês como que faz. Bora lá. Ao tirar da embalagem, o paçoca vem assim, com todos os recortes em feltro, já com os furinhos preparados para montar. Tem a parte do focinho, o marrom claro da frente, tem o marrom escuro do meio. Essa parte aqui eu vou separar por enquanto para montar somente a frente. Então posiciono ali o marrom escuro com o marrom claro por cima, encaixando todos os furinhos em volta bem alinhados e por cima o focinho marrom com os furinhos ali em volta também bem certinho. Na embalagem acompanha a agulha plástica para que as crianças possam se divertir sem perigo. E também vem a linha, então encaixe no furo passador e mantenha a linha dupla até quase o final. E eu vou começar a costurar o focinho, seguro tudo com os furos alinhados e enfio a agulha de baixo para cima em qualquer um dos furos, passando eles assim por todas as 3 camadas e vou puxando, deixando uma sobra de aproximadamente 7 centímetros de linha atrás. Agora eu passo a agulha de cima para baixo no próximo furo e vou puxando a linha até que ela fique esticada aqui em cima. Toma cuidado para não puxar muito e vir tudo que tá lá atrás, tá? Aí é só subir novamente no terceiro furo, puxando também até o final e na hora de voltar para baixo eu vou sempre voltar no furo anterior, para dessa forma preencher uma sequência e fazer a linha como se fosse um contorno. E assim eu vou seguindo, tá? Passando sempre pro próximo furo disponível para cima e voltando no furo anterior ali para baixo, até que complete toda a volta do focinho da capivara, que vai ficando a coisa mais fofa do mundo. E quando chegar no último ponto, encontrando o primeiro
primeiro lá atrás, eu passo a linha, retiro a agulha e dou 2 nós para finalizar e ficar fixo. Já recorto também o excesso de linha e assim a parte da frente está pronta. Já posso pegar agora o marrom claro do fundo e unir com esse que eu já fiz. Alinho bem todos os furos em volta, já coloquei mais linha na agulha e agora vou costurar aqui. Inicio ali embaixo do braço, colocando a agulha do furo de baixo para cima e puxo até sobrar também uns 7 centímetros ali atrás. Vou seguir para o próximo furo, subindo na direção do braço, passando novamente a agulha de baixo para cima. Faço isso segurando a sobra da linha para ela não ficar curta e sigo assim para o próximo furo, sempre de baixo para cima. Dessa forma, a volta vai ficando como se fosse um espiral. Vai fazendo isso aos poucos e com cuidado para não embolar a linha. E preste atenção sempre se está pegando todas as camadas para ficar tudo bem certinho. Fui seguindo a costura e quando cheguei ali embaixo, peguei a fibra siliconada para encher o paçoca. O enchimento também vem na embalagem, aí é só ir juntando de pouco em pouco e enchendo a cabeça. Ah, importante, o enchimento vai entre a camada clara do fundo com a escura do meio. Depois, com a cabeça toda cheia, eu sigo a costura até deixar um espaço menor para poder encher o corpinho. Depois volto a costurar até o final e dou 2 nós nas sobras da linha para finalizar e recorto o excesso de linha. Aí o paçoca é mega estiloso. Na embalagem também acompanha esse corte aqui em feltro verde, que é um coletinho super fofo. E é só vestir nos 2 braços e dobrar a gola assim, ficando desse jeito na frente e uma leve camada dobrada atrás. E a capivara mais estilosa do mundo agora sim está pronta. E agora você já pode fazer também o seu mais novo pet. Eu amei demais. E esse é o paçoca da linha Ponto a Ponto da Santa Fé, uma coleção da Dani Martinez. Ficou incrível e a capivara tá bombando por aí. E fazer a sua própria é melhor ainda. E aí, gostou? Tcharam! A paçoca tá pronta, a capivara mais amada desse Brasil. Tá todo mundo apaixonado na capivara, não tá, amor? E ó, ela é linda demais. Muito fofo. E esse coletinho aqui, gente, mega estiloso. Dá pra você deixar com ele, sem ele. E eu quero mostrar pra vocês aqui mais um personagem de contar. Posso contar a curiosidade, amor, rapidinho? Pode. O nome desse daqui, hamster, é Mel. E eu coloquei por causa da minha filha, que tem uns bochechão gordinho, gostoso. E além desses aqui, tem mais 3 personagens pra vocês se apaixonarem. Tô deixando o link E aqui onde embaixo, que acha? né? Aqui embaixo, amor, eu tô deixando o link, vai lá. Todos os feltros que vocês viram aqui hoje também tá no site, vão lá conhecer. E amor, a gente tem mais algum recado pra galera? Agradecer todo mundo. Muito obrigada pelo carinho de sempre, de vocês estarem aqui. Quero agradecer a Santa Fé também por estar mais um vídeo juntinho com a gente. E nós vamos ficando por aqui. Um super beijo pra todo mundo. Tchau, Tchau, tchau.